Fala pessoal animado, pessoal querido, pessoal contente da minha turma 601. Vocês sabem que são orgulhos do meu coração, né? Mandam bem pra caramba. Quero aqui elogiar publicamente ao nosso trabalho de exposição a respeito do Egito. Meu Deus do céu, simplesmente maravilhoso. Eu fiz questão de mencionar sobre vocês em outras escolas onde trabalho, porque foi realmente incrível o trabalho, o cuidado, o carinho, com zelo que vocês tiveram com esse conteúdo tão rico e poderoso, né, que é a respeito do Egito. Então, assim, fiquei muito orgulhoso, fecharam bem o nosso trimestre. Parabéns, tá? É esse tipo de pessoa que vai mudar a história desse mundo. São vocês, pioneiros grandiosos. Pode ter certeza que o céu é o limite para vocês. Bem, vamos dar continuidade então ao conteúdo que deveria ser passado semana passada, mas não foi, graças à nossa apresentação tão rica e tão bela. Mas vamos continuar falando sobre o Império Grego. Lembrando que o Império Grego está ligado a variadas regiões autônomas, independentes, cada uma com a sua forma de governo, mas ligadas por um traço cultural muito importante, inclusive com a língua, que era predominantemente, né, a língua grega, predominantemente sobre todas as regiões. Então havia um traço cultural que ligava essas cidades-estados. Falamos sobre a Esparta, que era a cidade-estado mais forte, militarmente falando. É uma história muito rica, que inclusive pode ser melhor contada no filme 300 de Esparta. Quem quiser conhecer melhor sobre os espartanos e a sua forma de governo, a sua forma de gerir a sua cultura, né, muito violenta, assiste, que eu recomendo, é bem legal. O Império Grego vai se destacar também pelos Jogos Olímpicos, jogos que foram traços de uma cultura grandiosa que buscava cada vez mais a perfeição desse ser humano. Então eles eram ligados à estética, à beleza, e não por acaso você hoje diz quem é bonito, quem é feio, pelo ponto de vista dos gregos. O que é belo, a gente vê pelo olhar do grego. Interessante, né? O corpo, quando é definido, quando é bonito, quando todo é trabalhado nas boas formas, isso é o belo, porque os gregos falaram que isso é belo. Olha que interessante. Até o que você acha que é porque alguém já achou por você. Legal, né? Bem interessante. A forma da beleza, por exemplo, do mundo da moda é quem? É a Gisele Bündchen. Branca, loira, de olhos azuis. Bem grega, né? É brasileira, mas é bem o estereótipo do grego. As formas são perfeitas, tá? Legal. Vamos falar também sobre a questão dos gregos em termos da beleza, Jogos Olímpicos e da filosofia. Irmãos, filosofia. Amigos, a filosofia. Vamos falar sobre, já falamos sobre isso anteriormente, né? 3 grandes filósofos que vão mudar a história do mundo, da filosofia e do pensamento humano. Sócrates foi o principal. Não é à toa que o mundo é dividido entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Ou seja, ele foi um divisor de águas. Ele passou a pensar no homem como matéria de estudo, como matéria de observação. Sócrates vai ter depois um discípulo chamado Platão, que vai escrever sobre o que Sócrates pensava, e depois o grande Aristóteles, que vai desenvolver formas matemáticas, químicas. Ou seja, é um mundo que vai se basear em termos desses pensamentos. Não é à toa que a Grécia é chamada o berço da civilização do mundo ocidental. E esse pensamento, essa cultura chamada de helenística, qual o nome da cultura? Helenística. Vai ser difundida por conquistas de um homem chamado Alexandre o Grande. Quer dizer que o Alexandre Magno era grande, professor? Se for pensar em termos de estatura, não. Ele tinha pouco menos do que 1,70 m. Não era uma pessoa alta. Eu era mais alto que ele. Sou 1,80 m. Mas as conquistas do Alexandre fez ele ser grande.
Alexandre Magno era filho de um homem chamado Filipe II, que já era um homem grande. Mas através de Alexandre, a Grécia vai se expandir muito mais. Mas é muito mais. O homem ele vai viver para ser pensado. Ele vai viver para ser eterno. É uma pessoa que veio para ser a diferença. Não vai ser uma sombra na história, não é à toa que até hoje a gente fala sobre o Alexandre. Alexandre Magno virou grande porque ele conquistou tudo que se poderia pensar em termos de conquista, ele conseguiu expandir. Ele vai difundir seu pensamento através da força e através da imposição cultural. Então, bibliotecas vão ser criadas cidades com o nome de Alexandre, Alexandria. No Egito, você vai começar a ter um cara que vai difundir muito o pensamento grego pela sua dominação. Então, Grécia vai ser o que é, em termos de conhecimento, através das conquistas desse homem chamado Alexandre o Grande. A Grécia vai se destacar pela filosofia, vai se destacar pelas conquistas e pela mitologia. Gente, a mitologia grega é um espetáculo. Inclusive, nós vamos fazer um trabalho bem bacana sobre a mitologia grega, porque realmente vale a pena. Bem, conhecemos o pano de fundo geral da Grécia. A Grécia não vai durar muito tempo como império. Como eu falei, a vida do Alexandre Magno vai ser uma vida muito intensa, só que muito curta. Ele vai viver pouco tempo, não vai chegar a 33 anos, e ele vai morrer muito cedo. Então, quando ele morre, as grandes conquistas e o esplendor do Império Grego vai se acabar, porque vai ser dividido. Mas, enquanto isso não acontece, vamos aqui discutir alguns detalhes a respeito dos gregos, que vão deixar, dentre outros legados, como já falei, filosofia, o pensamento, a mitologia, também a questão política. É na Grécia que vai se destacar a democracia. Essa forma de governo onde a maioria tem prioridade. Por que o Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente? E se discute, né? Ele vai ser um fascista. Um fascista é um ditador. Vamos falar aqui sobre os ditadores também aqui na Grécia. Ele não pode ser fascista porque ele vai ser eleito pela democracia. A maioria quis que ele fosse eleito. Então quem o elegeu foi a democracia. Ele não precisa ter um poder de fascismo, um poder de autoritário. Vamos lá. Vamos aqui na página 287 do nosso capítulo. Aqui. Qual o capítulo, professor? Capítulo 8. Vamos lá. 287, você vai entender o seguinte. Quem mandava na Grécia eram pessoas ricas. Era a famosa aristocracia. Os homens aristocratas eram a elite da Grécia. Só que isso vai ser questionado. Os aristocratas, os donos de terra, possuíam escravos, só que eles eram poucos. Havia pouca elite para muitos escravos, para muitos homens pobres, comerciantes falidos. Então isso vai ter que ser questionado. A ordem social vai ser questionada na Grécia, porque eu tenho os aristocratas que mandam em tudo, detêm o poder econômico porque eles têm dinheiro, detêm o poder político porque eles têm administração, só que eles não podem ter o controle do povo inteiro, porque o povo inteiro é muita gente. Vamos ter problemas. Por que um tem tudo e o outro não tem nada? E o tudo não tem nada? Um tem tudo e o tudo não tem nada, porque um levou tudo. Então, isso é errado. Então vamos ter alguns problemas nessa forma de governo aqui da Grécia. Olha que interessante. Críticas ao domínio político da aristocracia. Mantém
página 287. As primeiras críticas ao domínio político dos aristocratas, como eu falei, a elite, aconteceram por volta de 700 a.C. Então, entre os hoplitas, aí a pergunta que vai ser, inclusive, tema de prova. Quem eram os hoplitas? Eram soldados da infantaria responsáveis pela defesa da polis. Polis são as cidades, né? Hoplitas eram soldados que vão começar a ter problemas em termos de aceitação àquele domínio da aristocracia. E não é à toa que você vai ter a Revolução Hoplita. E como é que eu vejo isso, professor, na página 288? E são através dessas revoluções que a Grécia vai começar a mudar. Revolução Hoplita. Nesse contexto, comerciantes enriquecidos puderam comprar bons armamentos e passaram a combater na falange com os aristocratas. Nas falanges, os hoplitas combatiam lado a lado, criando assim um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando com o mesmo objetivo, defender Atenas. Então, esses hoplitas vão começar agora a ter questionamentos, já que eles defendem Atenas, eles querem ter direito a exercer a cidadania, já que a cidadania ateniense era destinada apenas para quem era rico. Então é através dessas revoluções de soldados, chamados de hoplitas, que você vai ter algumas importantes mudanças que vão ganhar contornos populares, que vão sair apenas do exército e vai ganhar as ruas atenienses. Olha que interessante. É através dessas revoluções que nós teremos algumas mudanças políticas na Grécia. E essas mudanças políticas vão ficar a cargo de um homem chamado de Solon. Qual o nome dele? Solon. Solon vai ser um dos principais mentores de mudança na forma de gerir a política administrativa na Grécia. Olha o que esse cara vai fazer. Ele vai... Capítulo 9, página 288, segundo parágrafo. Para tentar controlar a insatisfação popular, os aristocratas criaram um cargo de legislador para que registrasse as leis de Atenas. Solon tornou-se o principal legislador ateniense e realizou reformas políticas e sociais importantes. Entre elas, o fim da escravidão por dívida, o aumento da quantidade de cidadãos com direitos políticos e a criação de instituições como o Conselho dos 400. Você sabia que se, por exemplo, você estivesse devendo o banco, aí você não tem mais como pagar o banco porque você teve problemas na área financeira, perdeu o emprego. Tá devendo? Então tá. Você vai ser meu escravo. Eu posso fazer com você o que eu quiser, inclusive te vender, te matar. Você não tem mais direitos, eu vou ter direito por você. Isso é um absurdo. O direito à pessoa existia. E quem vai combater com isso vai ser o legislador Solon, o primeiro legislador de mais qualidade e relevância dentro de Atenas. Só que isso não vai ser o suficiente, isso não vai conseguir dar direito a todos os cidadãos romanos. Teremos problemas. Teremos a fase da tirania, página 289. O que é tirano? O que é ser um tirano? É alguém que conquista o poder pela força. E se eu não concordar? Desculpa, você não merece viver, você vai ser morto. A Grécia teve isso? Teve. Onde é que eu vejo tirania hoje em dia, Tiago? Temos tirania, sabia? Nos dias de hoje, você já ouviu falar sobre as milícias? As milícias é uma forma de tirania. Aí você tem um comércio, aí a pessoa chega lá e fala assim, tem que me pagar toda semana aqui R$200, tá? Eu vou passar e pegar seu dinheiro, R$200. E se eu não quiser pagar? Vai ser morto. Quem conta bem essa história é a Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2. Você vai ver como que funciona a milícia. É uma forma de tirania. Se você não obedecer, você morre.
E vamos falar aqui sobre os principais tiranos da Grécia. Pisístrato, Hípias e Parco. Tá no primeiro parágrafo, marca isso. As reformas de Solon não bastaram para diminuir a insatisfação popular em Atenas. Por esse motivo, surgiram tiranos. Eles tinham um apoio popular e chegaram ao governo de Atenas por meio da força. Pisístrato, Hípias e Hiparco foram os principais tiranos da história ateniense. Então são homens que vão governar sem ter que dar a menor satisfação para ninguém. Tiranos que vão mandar em Roma, na Grécia. Tá bom? Depois disso, nós vamos ter um outro fato que vai ser o surgimento da democracia. Como é que eu vou conseguir vencer os tiranos? Se eles mandam em tudo e matam, inclusive, quem é oposição. Como é que eu vou conseguir chegar nesse ponto e evoluir politicamente para ter direito à maioria, poder votar? Como, professor, isso aconteceu? Tá curioso? Então fica comigo que na próxima semana a gente finaliza esse conteúdo, tá? Gente, beijo no coração, fique na paz, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.